esta série de pregações não vai falar do super-homem, só do super-homem. Ela vai falar da sua vida, da minha vida e da igreja de Jesus. Claro que não, nós não vamos falar de coisas de história em quadrinho, mas nós vamos fazer vários paralelos, assim como o próprio Senhor Jesus fazia em suas parábolas. Ele pegava coisas do dia a dia, onde existia uma conexão da vida das pessoas com o campo, com a pesca, com o gado. Ele trazia para trazer as verdades espirituais. E hoje, na vida de todos esses adolescentes, de todos esses jovens, e até do nosso imaginário adulto, nós gostamos dos super-heróis. Então nós vamos emprestar essa história do super-homem. Claro que não, esse personagem não é um Deus a ser adorado, porque o nosso Deus, a nossa força, vem do Filho de Deus. Mas já imaginou? Você já parou para imaginar? Se dentro de cada um de nós, dentro de você, tivesse um super-homem ou uma super-mulher? Você imaginou se dentro de cada um de nós tivesse um super-herói para nascer? Então, nesta noite, você acha que o super-homem não veio? Veio sim, né? Eu pensei, eu fiquei pensando, será que eu vou me arriscar a ser um super-homem? Você acha que ele não ia vir, Claudião, um super-homem? Ele veio, tá aí. O Clark Kent saiu, né? E entrou o super-homem. Eu estou fazendo isso essa noite para animar você, sabe por quê? Porque esta mensagem aqui que vai ser trazida hoje para o teu coração, eu sei que vocês gostam da risada do pastor Rodrigo, é um motivo também para descontrair, para marcar mesmo a tua vida. Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem, porque você vai lembrar dela. Eu lembro quando o pastor Rodrigo usou uma camiseta do super-homem, mas eu não esqueço daquela pregação dele. Então eu fiquei pensando, coloco ou não coloco? É uma igreja é um negócio sério, não é brincadeira. Eu não vou aqui pregar uma brincadeira, eu vou pregar uma coisa séria. Mas eu fiquei pensando, vou fazer isso por quê? Porque para marcar mesmo, marcar esta noite, mas é algo sério. Vamos considerar as semelhanças então. O super-homem não é desse mundo. Nós também, a partir do momento que nós nascemos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, a Bíblia diz, vós não sois mais desse mundo. Vocês pertencem agora ao mundo celestial. O Superman tinha superpoderes que os seres humanos normais não possuíam. Mas nós, os filhos de Deus, os crentes, temos também uma forma de um poder sobrenatural sobre as outras pessoas, que é o poder do Espírito Santo, que nos move, que nos impulsiona. O Superman lutava contra o mal. Nós também lutamos contra o mal desse mundo, contra as injustiças, contra os erros e contra as falhas. O Superman protegia e libertava os oprimidos. Nós também temos a mensagem do Evangelho que vai libertar os pecadores, os oprimidos e dar força aos cansados. A força do Superman vinha do sol. Quem conhece a história sabe. Ele tinha que estar com essa radioatividade do sol. Mas a nossa força, o nosso poder vem da estrela da manhã, que é Jesus. Amém, irmãos? Então existem semelhanças muito grandes. Há apenas uma coisa que o super-homem ele padecia. Havia só uma coisa que parava o Superman. Nada desse mundo parava ele. Ele era o mais poderoso de todos os super-heróis. Mas existia uma coisa, a kryptonita, uma substância radioativa originada do seu planeta natal. Semelhantemente, há uma kryptonita também originária do nosso planeta natal, a Terra, que paralisa, que enfraquece, que neutraliza o Filho e a Filha de Deus. Existe uma kryptonita. Essa kryptonita neutralizava então os poderes sobrenaturais que o Superman possuía e também tornava ele fraco, tão fraco que se ele ficasse muito exposto à kryptonita, ele poderia morrer mesmo. Isso fazia. O super-homem e a kryptonita são uma ficção das histórias em quadrinhos, já falei. Mas a nossa kryptonita, a minha kryptonita é bem real. Eu o sei muito bem.
Quando ela chega perto de mim, quando eu sinto que está próximo de mim, então enfraquece. Antes de revelarmos a sua identidade da criptonita, nós temos que entender alguns fundamentos para nós entendermos o que é a criptonita. Precisamos entender alguns fundamentos aqui. E precisamos entender a enorme vantagem que a criptonita tem sobre nós, sobre o super-homem, que não é facilmente reconhecido. Algumas vezes ele não percebia que a criptonita estava perto dele, mas já estavam enfraquecendo. Certo momento ele suou, certo momento ele ficou fraco, ele não via através do chumbo. Então ele tinha algumas limitações que ele não enxergava. Assim como ele, nós também andamos por esse mundo, estamos próximos de muitas criptonitas que vêm enfraquecendo a gente, os crentes individualmente e também o corpo de Cristo. Então, essa criptonita não só enfraquece você, mas enfraquece também a igreja, o corpo de Cristo, e nós muitas vezes não reconhecemos. O propósito dessa série de mensagens é identificá-la, a criptonita, e revelar como eliminá-la da nossa vida, para que nós possamos viver livremente, de forma individual e de forma coletiva, os seus efeitos. E vamos tratar, a partir dos próximos domingos, sobre como eliminar a criptonita. Então você não pode perder. Hoje é a primeira ministração, e é uma sequência, então são 4 domingos, que nós vamos estar seguindo adiante. Então, amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta que ninguém quer fazer, e é uma pergunta que todo mundo foge dessa pergunta, e eu peço que você dê o máximo da sua atenção agora. Vamos começar essa pergunta, uma pergunta que ninguém quer responder. Já que somos filhos de Deus, eu e você somos filhos de Deus, temos esse poder dentro de nós incrível, nós não deveríamos então, pastor, ter uma vida extraordinária? Uma vida, nós vimos ali no filme, né? Ele chega assim dentro do estádio, todo mundo aplaude ele, todo mundo olha para ele e vê ele como um exemplo de vida, alguém que está ajudando as pessoas, que vai lutar contra o mal em favor de nós. Se nós temos esse poder, somos filhos de Deus, por que nós não manifestamos uma vida extraordinária? Uma vida que vale a pena, um estilo de vida de um herói, alguém de referência, alguém que paga o preço e acontece. Por quê? Porque ainda não conhecemos a nossa força, ou aliás, nós até conhecemos essa força, mas não queremos pagar o preço para manifestar essa força. A Bíblia diz em 2 Pedro, o texto básico aqui, até esqueci de falar, estava tão empolgado, é 1 João 4,17, 1 João 4,17, diz assim, 1 João 4,17, porque nesse mundo somos como Ele, porque neste mundo somos como Ele. Ele quem? O nosso Deus, o nosso Jesus. Então nós temos que refletir, somos como Ele. Então se somos como Ele, vimos aqui, o Claudião cantou que Jesus é o nosso herói, Ele venceu a batalha por nós, e nós temos vencido essa batalha. Se nós formos semelhantes a Ele, se formos um com Ele nesse mundo mal, nós iremos vencer. Agora nós temos sido, nós ainda não conhecemos nossa força. 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 1,4 diz, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então nós somos uma nova natureza, uma nova substância. Eu e você, no momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, temos uma força dentro de nós. Temos uma natureza divina, uma natureza diferente. Existem atributos divinos encontrados no céu e nos foram prometidos. No entanto, essas qualidades
não parecem estar sendo manifestadas por nós, homens e mulheres de Deus, como indivíduos. Será que vemos a diferença significativa no povo de Deus e das pessoas do mundo? Vemos a diferença do povo de Deus e das pessoas do mundo? Os seguidores de Jesus se destacam? Eles são diferentes mesmo? Nós brilhamos a luz em meio a essa geração obscura e corrompida? Por exemplo, há uma diferença marcante entre o índice de divórcio na igreja e na sociedade? Ou somos iguais? O mesmo índice de divórcio, temos feito a diferença? Somos iguais ou diferentes dos casais do mundo, que se divorciam a toda hora? Será que isso está acontecendo aqui? Os nossos filhos têm sido bem educados, saudáveis e tementes a Deus? Essa é uma pergunta, irmãos, que muitos não querem fazer. Vemos o caráter, a integridade, a moralidade, e são dramaticamente diferentes das corrupções que há no mundo e nas nações? Nós temos feito realmente a diferença? Nós temos tido em nossas vidas abundância de recursos? Conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o Evangelho entre as nações? Se nós temos esse poder dentro de nós, de sermos supers, irmãos, é com muita humildade que eu me coloco diante dos irmãos, dizendo que nós temos que refletir a glória de Deus, porque temos uma nova natureza. Nós somos diferentes, sim. Nós temos uma energia, uma força, um poder maior do que as pessoas lá do mundo. Nós precisamos entender isso. E não só parece lógico, mas também a Bíblia apresenta promessas incríveis para as pessoas que querem obter esse poder. A sua natureza divina está em nós, o seu caráter altruísta está em nós, o amor incondicional e o perdão de Deus está em nós, para que nós possamos manifestá-lo. A alegria, a paz, a vitalidade, a saúde tem que estar na nossa vida. A segurança, a estabilidade, a sabedoria divina, o conhecimento, o entendimento. Está vendo esse poder? Agora eu pergunto a vocês, onde está esse poder na sua vida? Se você quer vestir essa camisa, ser um super isso ou super aquilo, ou refletir a luz de Cristo nas nações, você tem esse poder, mas por que você não tem feito? Por que está difícil? Nós temos ingenuidade e a pureza de Deus? A nossa mente é muito poluída. Nós temos um discernimento aguçado e criatividade explodindo dentro de nós? Hoje de manhã eu falei do Cristiano Ronaldo. Eu assisti uma entrevista dele falando que ele falou assim: eu sou o melhor no futebol, eu sou o melhor. E aí outros podem falar assim, mas que arrogância, né? Mas ele disse assim, ó, se eu não for, pode ser que eu não seja, mas eu quero crer que eu sou. E aí ele crendo que ele é, isso dá um estímulo para ele, dá uma energia para ele, e ele acaba, sabe o que acaba sendo? Então nós, filhos de Deus, temos que assumir quem nós somos. Quem nós somos? Somos filhos de Deus, temos um poder dentro da gente, para refletir lá fora. Agora, temos feito a diferença? Essa é uma pergunta que ninguém quer fazer. Se somos filhos de Deus, por que nós não temos vivido uma vida extraordinária? Os primeiros cristãos da Bíblia, eles sabiam quem eles eram, os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos 4, 33 e 34 vai falar isso. No início da igreja, os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço. Aonde eles vão, então, as coisas acontecem. Eles pregam, eles fazem milagres, eles convertem, eles saram, eles fazem coisas extraordinárias. Vamos ler ali. E além da influência e do poder, eles também não tinham falta de nada, pois lemos: grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles. Quando as pessoas olhavam para os apóstolos, para os discípulos, para os verdadeiros seguidores de Jesus, eles viam ali pessoas super homens. Eles viam ali pessoas super mulheres naquela geração. Eles eliminavam as doenças, eles eliminavam a enfermidade daqueles que sofriam em nome
do Senhor Jesus. E as coisas aconteciam. Eles brilhavam como uma forte luz em meio àquela geração, perdida na escuridão. Outra pergunta também eu quero colocar esta noite. Será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? O nosso estilo de vida, a nossa vida. A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como um distinto povo neste mundo, povo de Deus nesse mundo. Será que somos tão capazes como a igreja primitiva também de fazer tudo em comum, de ajudar as pessoas carentes, de libertar os cativos, como eles faziam? Se não é bem assim, será que temos dado desculpas e até alterado a nossa teologia contra o que a Bíblia claramente ensina para justificar o porquê que nós não temos tido esse poder? Algumas pessoas falam assim: pastor, mas naqueles tempos da Bíblia era diferente de hoje. Pastor, não é assim. Deus não age mais assim, dessa maneira hoje. Agora eu pergunto a você, onde é que está escrito isso? O que está escrito na Bíblia, que eu sei muito bem, é que o nosso Deus é o mesmo que hoje, ontem e será eternamente, para todos sempre. Ele não muda. Então o mesmo poder que estava sobre os discípulos, sobre os apóstolos, que as pessoas viam, que traziam alvoroço, que eram supers, e as coisas aconteciam, está sobre nós. Está sobre nós. Se não está acontecendo, é porque tem alguma criptonita escondida, que está enfraquecendo. Temos dado desculpas, irmãos, temos que parar com isso. Para sermos bem sinceros, parece que estamos nos moldando ao Evangelho para que nos ajuste a nossa condição de fracos, a nossa condição. Não temos dentro do nosso estilo de vida, então, lugar para manifestar esse poder. Então a sociedade, o estilo de vida moderno não encontra lugar para o Espírito de Deus manifestar esse poder, mas nós não devemos deixar isso acontecer. Será que evitamos essas questões exatamente porque não estamos dispostos a lidar com ela? Mas eu creio, irmãos, que se nós abordarmos essa questão com sinceridade da palavra de Deus, se você olhar com carinho para isso que eu estou falando, a abundância da vida, da sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida, vai causar um destravamento. Guarde bem essa palavra, que eu vou usar ela no final, para aqueles que quiserem. Se a sua vida está travada, se você não está experimentando isso aqui na sua vida, ser um super isso, ou super aquilo, que as coisas dão certo, um crente espetacular, se você não está experimentando o poder do Espírito Santo, é porque a sua vida está travada em algo. Travada. E é preciso eu e você, crentes em Jesus, buscar de Deus um destravamento, para que o inimigo não possa mais nos travar. Quantos querem esse poder? Quantos querem esse poder na sua vida? Tem que ter coragem, irmão, porque vai ter que pagar um preço também. Porque aqueles que não querem pagar o preço, não acontece nada na vida. Mas aqueles que querem realmente que as coisas aconteçam, tem que pagar um preço. Existe um herói dentro de você, uma mulher extraordinária dentro de você, extraordinária, porque você tem o poder, amém? As mulheres, porque tem um poder sobre a sua vida, agora tem que destravar esse poder, tem que fazer como vestir, tirar essa blusa, tudo que atrapalha, para mostrar o poder, mas ele está tímido, preso, muitas vezes travado. Já lemos o texto de 1 João 4,17, porque neste mundo somos como Ele, nós somos, irmãos, da mesma essência de Jesus. É pena que quem conhece a história do Superman, sabe que o Superman veio de um planeta chamado Krypton, e lá aquele planeta foi arrogante, eles tinham lá um problema no planeta radioativo, eles não quiseram tratar do planeta, e o planeta veio a explodir, e o pai do Superman então, colocou toda a genética de todo o melhor de Krypton, todo o conhecimento
através da tecnologia, dentro da genética do Superman. Ele criou uma nave e enviou então o Superman para a Terra, né? E aí o planeta explodiu. Então, no discurso do pai, do Jor-El, do pai do Superman, ele diz assim: eu coloco o melhor de mim em você, meu filho. Você vai ter o melhor de mim. Então tudo que eu tenho vai com você. Toda a nossa essência vai junto com você, do que nós somos. Quem vê o pai vê o filho. É muito parecido inclusive com o próprio Evangelho. Eu creio que o autor desse personagem do Superman se baseou muito na história do Filho de Deus para criar essa história, muito parecida. E assim aconteceu. Eu e você temos a mesma essência do nosso Pai Celestial. Quando você aceitou Jesus, saiba você que não é crente, que está me ouvindo, não aceitou Jesus no seu coração, nós vamos fazer um convite hoje para você receber esse poder dentro de você. Quando a gente recebe a Jesus, nós somos convencidos pelo poder do Espírito Santo, entra em nós, nós começamos a mudar, tudo nós muda, principalmente do nosso interior. Quando nós nos batizamos, Jesus foi batizado, desceu sobre ele uma pomba, veio o poder do Espírito Santo, então ele tinha um poder, a essência de Deus estava sobre ele, houve uma junção, houve uma aliança, houve algo poderoso, e eu e você temos esse poder, porque nós temos essa nova natureza, não é papo furado, não é teoria, é prática, você tem. Você manifesta esse poder. João não quis dizer que na próxima vida nós seremos como ele. Depois que a gente morrer, nós vamos ter um novo corpo, uma nova substância. Não, é aqui e agora. Nós devemos assumir esse poder. Esses dias o Genilson, nosso irmão, deu um testemunho aqui dizendo que ele estava sentindo que pegou o coronavírus. Aí ele disse que ele foi caminhando na praia, ele suava, ele estava com uma dor de cabeça, ele foi, suava, indo para um lado para o outro, e ele disse que ele teve ódio do vírus. Eu te odeio, ele falou. Acredito que ele falou, eu te repreendo. Então ele usou esse poder dentro dele para repreender a doença. É lógico que é Deus que cura, não é ele. Mas ele tomou uma atitude muito interessante. De repente, ele ativou dentro dele uma fé. Ele delegou uma autoridade ali sobre a doença e falou: sai em nome de Jesus. Então, esse é um exemplo aqui desse poder que nós temos dentro de nós, da palavra, da atitude. Então você tem que crer que dentro de você existe um poder. E nós somos como ele. O apóstolo João não quis dizer que ele ia ter, não, nós temos mesmo, de verdade. Ele declara que somos como ele neste mundo, não é no porvir, neste mundo nós somos como ele, e ele também, nós podemos ler em 2 Pedro 1,4, diz assim, 2 Pedro 1,4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção do mundo por causa das suas cobiças. Fugisse. Pense nisso, irmãos. Somos como ele nesse mundo. Somos como ele. Você e eu recebemos essa natureza. Não uma natureza do melhor, mas ele é reconhecido também pelo ser humano na terra. Eles têm que ver isso refletido em nós. Tem que ver isso. Se o mundo não está vendo em você alguém diferente, alguma coisa está errada. Você tem que brilhar essa luz. O mundo espiritual vê quando você está cheio do Espírito Santo. E o mundo físico também vê. Agora, nós precisamos manifestar essa natureza. A frase muito comum que ouvimos no nosso meio é o tipo: não há diferença entre o cristão e o pecador. Cristãos apenas somos perdoados, mas somos iguais os do mundo. Eu sou tão pecador como o pessoal do mundo, eu sou igual. Não! Nós não somos iguais às pessoas do mundo, nós somos diferentes, amém, irmãos? Essa natureza divina, a palavra original que Pedro coloca ali é teios, no grego significa aquilo que é propriedade única e básica de Deus, é a genética de Deus, é como fosse aquele DNA de Deus. É o teios. Então essa natureza divina, ela foi implantada em nós, no seu DNA.
Você não pode fugir disso. Agora, repito, se você não está manifestando, é porque tem uma criptonita que está travando, que está impedindo, está enfraquecendo você. Ela diminui então o nosso poder, e as promessas de Deus sobre nós, sobre o seu povo, não acontecem. Como filhos de Deus, devemos manifestar o caráter transformador do Senhor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade. Entra isso aí também, a vitalidade. Mesmo com 50, 60, 70 anos, o homem de Deus e mulher de Deus que está fugindo da criptonita, está buscando ao Senhor, está sem pecado, ele vai ter uma saúde melhor, uma saúde mental, uma saúde física. Ele vai se cuidar, Deus vai enchê-lo de alegria, de vitalidade, de criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento acima da média, revelação sensível, só para citar alguns atributos divinos que se refletem em nós. Você está entendendo o poder que nós temos dentro de nós, dentro de você? E agora eu pergunto, você está refletindo esse poder? Isso está vindo para fora? Você está usando esse poder? Deve ser algo natural dos crentes. Mas porque nós não vivemos essa vida extraordinária? Eu quero continuar tentando responder essa pergunta. Em terceiro lugar, há uma fraqueza dentro de cada um de nós. Só que, amados irmãos, nós não podemos nos acostumar com essa fraqueza. Nós não podemos aceitar essa fraqueza. Eu sou fraco, eu sou assim. É assim mesmo. A igreja está em pandemia. Irmãos, eu tenho certeza, se não tivesse essa pandemia, essa igreja estaria lotada. Nós estaríamos até fazendo 2 cultos aqui. É lógico que agora não podemos, mas se começar a encher, nós vamos fazer 2 cultos por causa do distanciamento. Porque é o povo de Deus buscando, irmãos, não ser fracos. Nós queremos ser uma igreja forte. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, vamos ler esse texto aqui. Eu deixei um PowerPoint com você, Patrícia, prontinho, é só seguir a sequência aí. Vamos ler então 1 Coríntios 11, 28, que esse é um texto chave. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar nós mesmos, nós estamos fazendo isso essa noite, examinando a nós mesmos. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, amados irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aí, irmãos? De que existe gente fraca no nosso meio. E a palavra-chave aqui é o seguinte: não discerne o corpo do Senhor, não discerne o seu próprio corpo, que estão lutando contra você mesmo, estão também infectando o corpo de Cristo. Algo estava muito errado na igreja de Corinto, muito errado. Esse texto, eles estavam celebrando a ceia, e geralmente esse texto é usado na ceia do Senhor. E quando a pessoa faz errado, tem 3 consequências. 3 consequências. Primeiro, fraqueza. Segundo, doença. E terceira, morte física. Olha como isso é sério. Quando a gente não discerne o corpo, quando a gente está fraco, quando a gente mantém a criptonita, a gente fica fraco, fica impotente. Aquela robustez que é para eu e você termos e refletirmos, se torna então impotente. E muitas pessoas falam assim: eu vou no culto da ceia, para tomar da ceia, aí eu comendo aquele pão, eu fico forte. Na verdade não, você já tem que estar forte. Você tem que discernir o corpo do Senhor. Ou seja, estamos impotentes para sermos, para aquilo que nós fomos criados. Vamos voltar à história do Superman. Essas ministrações são fortes, irmãos.
Talvez aqui eu esteja falando algo muito pesado para você, mas é para o teu bem, é para a ministração do Senhor. A criptonita era tão perigosa para ele, porque ele removia a força e deixava ele totalmente fraco, como qualquer homem. Inclusive até pior, ficava até mais fraco que o homem comum. O próprio homem comum batia no Superman, então ele ficava mais fraco que o homem comum. E se ele fosse exposto por mais tempo, o próprio Superman ficava doente e fraco, e se fosse exposto por muito tempo, ele poderia até morrer mesmo. É o que Paulo está falando aqui na igreja de Corinto. E era o que Davi também admitiu no Antigo Testamento, quando ele confessou o seu terrível pecado de adultério. Isso está em Salmo 32, verso 3, vamos ler. Salmo 32, verso 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Está vendo também como não somente Superman fica fraco? Eu e você também podemos ficar muito fracos. É por isso que a gente ouve muita gente falar: pastor, eu estou me sentindo fraco, eu estou desanimado, eu não estou indo na igreja, porque eu estou passando um momento difícil, eu estou fraco, eu estou desanimado. Está aí o problema, criptonita, está afetando mesmo, e se continuar, vai morrer espiritualmente, vai morrer. E Tiago também afirma com muita clareza em sua carta, capítulo 1, verso 14, o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar com a criptonita, não se deixe enganar pelo pecado. Ele enfraquece o homem. Se formos enganados e o pecado não for confrontado, se ele não for confrontado, diz Tiago, o pecado pode fazer com que o crente, como a criptonita faz com o Superman, chegando inclusive a causar morte. É isso que você quer para você, ou o contrário, você quer vida? Não, pastor, eu quero vida verdadeira, vida abundante. Então se encha do poder de Deus, para manifestar esse poder, e deixa a criptonita para longe. Atenção, irmãos, não estamos dizendo aqui que toda dificuldade que nós enfrentamos é por causa do pecado, porque às vezes você não está cometendo pecado, mas você enfrenta problemas, você enfrenta consequências de algumas coisas que acontecem. Então não é só isso, mas em muitos casos é porque você está guardando pecados escondidos, e aí há um travamento. A criptonita está muito perto, é pecado sim. Jesus mesmo, após curar o enfermo de 38 anos, diz João capítulo 5, verso 14, Jesus ordenou-lhe para que não voltasse a pecar. Jesus falou assim: você não pode mais voltar a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. Então por quê? Porque Jesus sabia que se continuasse aquilo, iria causar morte para aquele homem. Não tem como negar que o pecado abre portas para consequências e as nossas dificuldades. E o apóstolo Paulo diz que alguns, para não dizer muitos, estão fracos e doentes, precisando ter muito amor para levar, para a gente falar a verdade. Então a verdade é essa. Por que estamos fracos e doentes? Por causa da criptonita. E isso é crucial nós entendermos. Precisamos entender o que significa discernir o corpo. Quando vemos 1 Coríntios 11, 28, vou ler mais um trechinho de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há muitos fracos e doentes entre nós. Ele reconhece que cada um deve examinar individualmente. Então hoje aqui você tem que examinar a tua vida, mas não somente isso.
existe o coletivo também. Existe também o relacionamento com o pessoal, com Jesus Cristo. Então, quando você trai a sua esposa, cobiçando a mulher do próximo, ou até traindo mesmo de verdade, você não está traindo a sua esposa, primeiro você está traindo ao Senhor. Então isso é muito mais grave, porque o Senhor está olhando, está vendo. Então é muito grave isso. Nós temos que ter uma consciência e examinar cada um de nós, o que temos feito para atrair o Senhor. E outra coisa, o corpo. Eu e a minha esposa somos um, então se eu cometo pecado, a minha esposa também é afetada. Quando um crente, membro da igreja, comete um pecado, fere a coletividade, o corpo de Cristo. É por isso que muitas igrejas estão travadas. Mas ele também, o apóstolo Paulo enfatiza que temos que discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Isto é, lembramos que existe um outro nível aos olhos de Deus, que todos somos um. Todos somos um. Isso é muito importante. Este é o foco de Paulo quando ele diz: somos um corpo em Cristo, somos unidos num só povo de Deus, assim como Israel era um único povo de Deus. Quando Deus olhava o povo de Israel, ele olhava individualmente, sim, mas ele olhava o todo, o corpo, o todo. Deus quer nos dar uma grande lição essa noite. A palavra de Deus conta que os israelitas são um exemplo para nós do Antigo Testamento. Na época de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão e marcharam na direção de Jericó. Todos conhecem a história. E eles estavam bem, irmãos. Eles estavam alinhados com o seu líder, eles estavam ofertando ao Senhor, eles estavam firmes no propósito, todos unidos, todos abençoados. E eles foram lá e conseguiram uma grande vitória. Uma grande vitória, Josué. Ali Deus mostrava a sua força, o quanto eles eram unidos, eles eram fortes, eles cresciam, eles conquistavam, eles destruíram, eram heróis, porque eles estavam juntos. Eles obedeceram às instruções dadas por Deus. Josué 6,17, vamos ler. A cidade, com tudo que nela existia, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estavam com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Deus já estava alertando. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro, são consagrados e pertencem ao Senhor, devem ser levados para o seu tesouro. E assim eles fizeram, irmãos. O dia do ataque chegou e os israelitas foram invencíveis. Como Superman. Com alguns inimigos ele é invencível, ninguém consegue contra o Superman. E assim o povo de Deus estava ali unido, eles obedeceram a instrução de Josué, aniquilaram completamente tudo o que tinham na cidade, antes tão poderosa. Jericó era muito poderosa, essa cidade, era muito poderosa, mas o povo de Deus prevaleceu, e o povo de Deus fez à risca tudo que Deus tinha ordenado. Incrivelmente, nenhum israelita foi morto, foram vitoriosos. E assim é a igreja que fizer assim também. Se eu e você obedecemos ao Senhor, as instruções do Senhor, nos consagrarmos a Ele, nós seremos imbatíveis, seremos uma igreja super, iremos conquistar tudo e todos. Só que aí, irmãos, logo em seguida, houve um problema que aconteceu. Josué 7:1. Um pouco depois, o que aconteceu? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns dos utensílios, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja bem que não foi contra Acã somente,
mas foi contra todo Israel, porque quando Deus olha o povo também, não só individualmente. Note que as escrituras não dizem que foi contra um homem fiel, mas foi sobre Israel que foi infiel, Israel. E também diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, não contra Acã apenas, porque para Deus Israel estava unido como um só, por isso então, essa ministração, o poder do um, eles eram um, e quando um membro pecava, violando as instruções do Senhor, a responsabilidade caía sobre todo Israel, sobre todos. Veja como isso é sério, você é membro da igreja? Veja como isso é sério. E se você que não é membro quer se tornar membro da igreja, saiba disso, existe uma responsabilidade. A tragédia, a consequência de se tornou evidente logo depois. A próxima cidade que eles foram batalhar era Ai, foi a cidade de Ai, bem menor do que Jericó, bem insignificante ao ponto de vista. Ao invés de levarem 600 mil guerreiros enviados a Jericó, agora 3 mil só foram atacar. Então a proporção diminuiu, só foi 3 mil atacar. E veja o que aconteceu, Josué capítulo 7 verso 4, veja o que aconteceu. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebalim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Voltaram arrasados. Voltaram, irmãos, humilhados. Aquele exército tinha ganho a cidade de Jericó de uma maneira extraordinária, agora perdeu a batalha em Ai. Aquela era a mesma nação que havia destruído Jericó sem nenhuma baixa, ninguém tinha morrido. Agora, porém, os guerreiros ficaram fracos, irreconhecíveis, recuando totalmente derrotados. Por quê? Porque tinha uma criptonita ali, irmãos. Eles foram expostos a uma criptonita. Tinham 36 maridos morreram, deixando viúvas e órfãos, não porque tinham pecado, aqueles homens não tinham pecado, mas porque um pecou, Acã, por causa de um. O poder negativo também existe, o poder pecador de um pode destruir várias coisas. A nação estava amedrontada e agora Josué busca as respostas em Deus do que aconteceu. O que está acontecendo? Josué capítulo 7, versículo 7, tem a resposta. Josué 7, 10 a 12. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Todo mundo ficou triste, irmão, desanimado. Sabe, aquela igreja desanimada que não cresce. Aquele pastor que luta e faz isso, acontece e não cresce a igreja, não batiza. Alguma coisa está errada. Às vezes é por causa dele, não, ele está fazendo tudo certo, mas às vezes é por causa de um ou de alguns, a coisa não vai, ou na família, ou na sua vida, a coisa não vai. Josué então se levantou, Deus falou para ele: por que você está prostrado? Israel pecou, meu amigo, Israel violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu a criptonita, escondeu e colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir ao inimigo. Está toda hora derrotado. O inimigo derrota você toda semana, te passa a perna, te enfraquece. Aí você vem domingo aqui: eu preciso de cura, eu preciso de ministração. Eu preciso, sempre está fraco. Fogem deles porque se tornaram merecedores merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então Deus falou: tem alguém entre vocês aí,
Mas Deus falou, ó, é alguém, mas na verdade todo mundo está em pecado. Deus olhava como nação. Deus não diz, há um homem entre vocês que pecou, mas Deus diz, Israel pecou. O corpo inteiro sofreu por causa da criptonite espiritual. Aí Josué e os líderes rapidamente, isso é muito interessante, ele não ficou demorando. Essa campanha criptonita, esse mês vai ser o mês da tua mudança. Vai ser o mês que você vai aproveitar para descobrir qual é a criptonita e eliminar a criptonita, de uma vez por todas. Porque Josué falou assim, não posso deixar isso, vão ter outras guerras para lutar, a vida continua, eu não posso ter um exército desanimado, um exército fraco, eu preciso resolver. E Josué pegou os seus líderes e rapidamente encontrou o problema, Acã. Rapidamente, ele não perdeu tempo, ele logo resolveu o problema. E assim a igreja também quer fazer. Tivemos 40 dias de oração pela família, de avivamento. Agora queremos mais. Queremos tirar essa criptonita do nosso meio para liberar o avivamento. Senão ele não vai vir. Nós como igreja somos o Israel, que é o nosso exemplo. Eles eram um. E o pecado intencional de Acã afetou não somente ele, mas toda a comunidade. Em quinto e penúltimo, a criptonita na igreja enfraquece o corpo. Na igreja de Corinto, você pode estar falando assim, pastor, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Eles pegaram Acã, não terminei a história aqui, eles pegaram Acã, colocaram lá, pegaram a família de Acã, pegaram as roupas de Acã, pegaram tudo de Acã, as ovelhas, tudo, e apedrejaram e queimaram tudo, destruíram Acã. Meu Deus, pastor, mas era um Deus que destruía assim, mas era preciso, naquela época tinha que ser assim. Então ele foi aquele que fez todo mundo padecer, muitos morreram naquela guerra. Mas o Novo Testamento também tem. Na igreja de Corinto, não era muito diferente do incidente de Acã, igreja de Corinto. Os que comiam a ceia sem esperar os outros, estavam desobedecendo intencionalmente as instruções de Deus. E Paulo ainda menciona algo muito mais grave em 1 Coríntios 5:1, vamos ver? Ele fala que havia uma imoralidade escandalosa na igreja. Ele apontou lá e ele mandou essa carta para várias igrejas. Expôs mesmo aquele irmão que estava em pecado, porque aquele irmão era um câncer para a igreja, né? Um homem que professava ser um seguidor de Jesus Cristo, e não se portava como filho de Deus. Ele era tido como todos como os irmãos em Cristo, na igreja, era um membro do corpo de Cristo, estavam vivendo ali então um pecado sexual intencional. Ele sabia o que ele estava fazendo, e estava continuando na igreja, estava ali na igreja, no meio do povo, e o povo sabia disso, aí que está, o povo sabia disso, e a liderança sabia disso, e não fazia nada a respeito. Esse era o problema. Pecados, todos nós estamos sujeitos, irmãos, todos nós, inclusive eu, todos nós estamos sujeitos a pecado, a cometer pecado, mas o problema é que a igreja estava omissa, a igreja estava falando, não mexe com isso não, deixa, isso aí é assim mesmo, não vai afetar nada, deixa assim mesmo, é o evangelho moderninho, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, isso aí às vezes faz a pessoa sair, porque a pessoa não quer ouvir. O que eu faço me afeta a mim e afeta você, o que você faz afeta você e afeta a mim, essa é a verdade. Pecado ignorado na igreja, a igreja sofre porque ninguém fazia nada a respeito, eles toleravam, não faz mal nenhum, ficar com uma criptonita aí, o diabo vai querer que você continue com a tua criptonita, mas na verdade o que o diabo está falando assim, nós vamos
obrigar a igreja, nós vamos obrigar a igreja a conviver com a criptonita. Conviva, não tem problema, vai enfraquecer um pouco só, não há problema. Mas na verdade o diabo está falando assim: nós queremos deixar eles fracos. Aquela igreja tem que ficar quietinha, fraca, não deve manifestar o poder. É por isso que a Bíblia diz que tem alguns fracos. É por isso que a igreja, irmãos, estava cheia de gente fraca, doente, alguns estavam morrendo, porque não abandonavam o problema como fez Josué no passado. Josué foi duro ali, irmãos, e o apóstolo Paulo também foi duro, muito provavelmente porque eles não queriam ofender o irmão, falar do problema dele, confrontar o pecado. Temiam que a igreja pudesse perder muitos membros, perder, o irmão vai ficar desanimado, ele vai sair. Talvez pensassem que eles fossem embora e não ouviria mais a palavra de Deus. Não, deixa ele aqui, ele precisa continuar ouvindo. Não tira ele não, ele precisa continuar. Vai que Deus vai trabalhar na vida dele. Dá uma outra chance, e continua o pecado da criptonita. É melhor que esteja no nosso meio, mesmo com pecado, do que no mundo longe de Deus. Não. Ou talvez pensasse: ele é novo convertido. Não, ele ainda está descobrindo, ele ainda está tentando lutar, está tentando vencer. Deixa mais um pouquinho, deixa ele assim mesmo, não tem problema. Eles esperavam em que algum momento aquele homem iria entender e abandonar o pecado, mas às vezes não é assim. Não é assim. Isso é um grande erro, e é por isso que há muitas perdas, a perca do poder acontece. Paulo é inflexível ao dizer que a igreja de Corinto, que eles deveriam romper com aquele homem. Romper. Vamos ver o que diz então o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, só as ordens do apóstolo Paulo. Coloca para a gente ali as ordens do apóstolo Paulo. Primeiro ele diz que vocês devem remover esse homem da comunhão de vocês. 5:2. Depois ele diz: vocês devem expulsar esse homem. 1 Coríntios 5:5. Livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. Expulsem o perverso do meio de vocês, porque não pode continuar com a criptonita. Expulsem esse perverso. Irmãos, a igreja, ela está de portas abertas para os pecadores, sim, mas para que os pecadores venham aqui e aceitem o perdão de Deus, se arrependam e deixem, e abandonem. É isso que a igreja quer, porque a igreja quer abençoar a sua vida, quer que você esteja livre, liberto. Então ninguém quer expulsar ninguém, nós queremos que você venha, que você siga Jesus. Mas se existe alguém que está insistindo, quem entende de cozinha sabe, o fermento, não sabe que um pouco de fermento leveda faz com que toda a massa fique fermentada. Então há um prejuízo se continuar. O fermento é uma substância que espalha por toda a massa. Com o caso de Acã, a comunidade inteira foi afetada, não apenas aquele homem, mas o pecado intencional dele. São aqueles pecados que você não abandona. É isso que está sendo tratado aqui. Não é aquele pecado, de vez em quando você vê lá no trânsito, você solta um palavrão, ai desculpa Senhor, pede perdão e segue. Não, mas é aquele pecado que permanece. É esse. É aquele pecado que estava sendo ignorado pela igreja, estavam se espalhando, estava corrompendo todo mundo. E agora sim, para terminar, irmãos, o poder do um. O poder do um. Antes de ser crucificado, o nosso Senhor Jesus Cristo orou ao Pai e disse assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste.
Amados irmãos, existe um poder no um. Primeiramente, você e o Senhor Deus, você e o Pai são um. Você tem que entender que Cristo está em mim, e você e o Pai são um. Esse é o poder, esse é o poder. E não somente isso, irmãos, mas eu e você também somos um na igreja. Então existe um poder espiritual em você. Para você vencer as suas criptonitas, existe um poder espiritual na igreja, para a igreja ser poderosa, para a igreja manifestar o poder de Deus. Então esse é o poder do um. A oração de Jesus é que nós sejamos um, a fim que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Nós vamos levar não o Superman, uma história em quadrinho, nós vamos levar o nosso Senhor Jesus a esse mundo, mas temos que estar poderosos nisso, temos que estar espiritualmente prontos para fazer isso, porque se nós não estivermos prontos, nós não conseguiremos manifestar esse poder no mundo. Não é só mandar dinheiro para a junta de missões, para que os missionários lá vistam a camisa e vão aos rincões. Você, na sua vizinhança, na sua vida, no seu dia a dia, precisa manifestar esse poder, que não está sendo manifestado. Este é o poder do um. O que leva essa mensagem ao mundo é a resposta da glória. O Superman é um personagem glorioso, né? Olha assim, ele sobe com aquela capa e voa, as pessoas olham, que beleza, e aplaudem, vê, e chama, o super-homem vem salvar. É um ser glorioso, assim como muito mais glorioso é a pessoa do Senhor Jesus, amém, irmãos? E esse ser glorioso, esse Deus glorioso que é o Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, está na glória de Deus, está nos lançando a glória dele sobre nós, sobre você. E essa glória que estará sobre nós é que vai manifestar no mundo. E nós precisamos entender a importância disso. Ter a glória de Deus, a sua grandeza revelada, é crucial para nós cumprirmos essa missão. Mas Ele reservou a sua glória apenas para aqueles que são um. Escuta bem. Mas Deus revelou a sua glória e deu esse poder apenas se você e o Pai forem um. Se você e o Pai não forem um, não vai ter glória, não vai ter missão, não vai ter poder. Estão ouvindo? Então olha a importância de nós sermos um em Cristo, para a gente refletir essa glória, e como igreja também, santa, pura, poderosa, sermos um. É como Jesus e o Pai somos um. Ele deixou isso bem claro quando disse: por mim mesmo, João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer, por mim mesmo, só eu, sozinho, mas porque o Pai está em mim, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que enviou. E tem outros textos onde diz que Jesus, só teve esse poder, só manifestou esse poder diante da terra, por causa que Ele e o Pai eram um, porque se fosse só Ele não seria, mas por causa que Ele estava unido com o Pai. Assim nós também, irmãos, no Pentecoste, o mesmo aconteceu com os discípulos. Cerca de 500 seguidores de Jesus ouviram a ordem de permanecer em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vai descer um poder sobre vocês do alto, e vocês serão testemunhas, vocês terão poder, de Atos dos Apóstolos. E olha, irmãos, eles não tinham tecnologia, né, como nós temos hoje, mas eles tiveram tanto poder neles, que eles levaram o Evangelho para todo mundo conhecido, a Europa, a África, algumas regiões da Ásia. Na geração deles, eles levaram o Evangelho a todo mundo conhecido. Por quê? Por causa desse poder, o poder do um. 500 seguidores foram chamados para estar em Jerusalém, mas somente 120 foram. Somente 120 permaneceram unidos, de acordo, buscando juntos, sendo obedientes à promessa. Concluindo, está na hora de terminar. O que é a sua criptonita? Nos próximos domingos nós vamos revelar a criptonita. Existem vários tipos de criptonita, mas qual é a sua criptonita?
Então é muito importante que você não falte domingo que vem, e no terceiro domingo e no último domingo. Nós vamos tratar dos demais. Mas o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, quer trazer uma ministração. Qual será essa ministração? O que o Senhor Jesus deseja da gente nesta noite? O que Ele já está falando, o que Ele já revelou e está falando no seu coração? Que ministração o Senhor está falando na tua vida? Hoje, agora. Você só pode ser um herói, uma mulher extraordinária, se você decidir esta noite ser um com Jesus, ser um na igreja, a unidade da igreja. Vimos claramente nesta noite que o Senhor Jesus quer que você revele a sua nova natureza. Você tem uma substância chamada Espírito Santo dentro de você. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Muitos de nós estão como Lázaro. Jesus falou: vem para fora. Ele veio para a vida, só que ele estava todo enrolado, estava todo cheio de faixas. Então aquele crente que está vindo à igreja, até da igreja é membro e tudo, mas ele não manifesta. Ele tem algo poderoso dentro dele, mas está cheio de faixa. O que Jesus quer? Tire as faixas, tire, desate, destrave, tira, para que manifeste esse poder. Claramente Jesus falou isso, sobre isso essa noite, essa nova natureza, o Espírito Santo, divina, uma natureza divina, através dele, para vivermos uma vida extraordinária, que nós não temos vivido. Só que, o que temos visto são fraquezas estão prevalecendo. Não mais, irmãos. Você tem que decidir essa noite: não mais. Não mais. Eu quero ter vitalidade. Muitos estão em academia, cuidam da saúde, muito bom isso. Mas o convite esta noite é para você cuidar de dentro agora, do seu interior, do manifestar esse poder interno. Não mais. Não vou mais ser fraco espiritual. Não vou ser mais fraco. Foi nos revelado nesta noite que os nossos pecados enfraquecem, a criptonita. Nesta noite nós precisamos decidir romper com o que nos amarra, nos desatar. Foi nos revelado nesta noite que os pecados enfraquecem a igreja também. A igreja fica travada, a igreja não vai. Está tudo conectado, nós estamos todos conectados uns aos outros. O que você faz me afeta, o que eu faço te afeta. Você tem que estar bem claro na tua mente. Qual é a solução? A solução é deixar a igreja por causa disso? Se é assim, então eu estou fora da igreja, estou fraco, eu não vou atrapalhar a igreja. Com certeza na tua cabeça fala assim: então por isso que eu não vou entrar para a igreja, eu não estou preparado. Eu não estou falando que na igreja também tem só santos perfeitos, não. Mas aqui existem pessoas pecadoras que não se acomodam com os seus pecados, que querem resolver, amém, irmãos? Essa é a intenção. Aqui todos nós somos pecadores, então vem para cá, vem para junto dos pecadores. Só que são os pecadores que querem o poder do Espírito Santo para resolver. Não é pecador acomodado, que deixa acontecer, que mantenho. Não, nós não somos acomodados. Nós queremos eliminar a criptonita. Nós queremos confessar o que nos afasta desse poder. Israel pecou. E nessa noite nós como igreja vamos pedir perdão para Deus também. Essa é uma noite histórica para essa igreja. Porque eu vou me ajoelhar como anjo da igreja que vou pedir perdão por todos os pecados da igreja de todas as gerações. A solução é deixar a igreja, pastor? Não, pelo contrário, é continuar e buscar esse poder e não se acomodar. Precisamos valorizar a nossa aliança do poder da unidade. Se você é membro dessa igreja, entenda o poder da aliança. Se não é da igreja, busque ser batizado pela igreja, porque existe um poder na igreja, um poder extraordinário na igreja,
E a certeza de que você pertence ao corpo de Cristo é algo extraordinário. Por quê? Porque quando você está fraco, o outro está forte, o outro te ajuda também. Porque nós estamos aqui uns com os outros também para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Por que estamos fracos? Porque nós guardamos, não falamos, não confessamos. E é importante um ao outro, porque você pode procurar um pastor, você pode procurar um irmão, um amigo para confessar e pedir ajuda. Por isso nós somos fortes, porque nós temos uns aos outros. Então é importante você pertencer ao corpo de Cristo. Existe um poder no corpo. Todos os que foram batizados fazem parte desse corpo. Há benefícios tremendos, mas também há grandes responsabilidades. Quase todos os heróis das histórias em quadrinhos têm isso. Atrás de um grande poder, há uma grande responsabilidade. Então nós devemos entender isso. Efésios 4:4 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados a todo lado, por todas as ondas, nem jogado de cá para lá. É isso que você quer? Jogado de cá para lá, errando, voltando, errando, balançando. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra, e vai ficar a vida toda balançando de um lado para o outro, como criança. Está na hora de você receber o poder da maturidade, para você, amém? Para você entender o que você precisa fazer. Jogados para todo lado, vento de doutrina, da astúcia e esperteza dos homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. É o cabeça do corpo, não é super-homem, é Cristo. Então é nele que nós temos que olhar. Então nesta noite, irmãos, nós vamos aqui destravar a tua vida. Feche seus olhos agora, vamos orar. Eu quero nesta noite então pedir que o Espírito Santo de Deus, te abençoe. Nessa primeira mensagem da campanha Kryptonita, mensagem forte, séria, começando pela minha vida e pastor. É muito peso que está sobre mim, mas diante desse poder que eu quero para a minha vida, eu tenho que ter essa grande responsabilidade de cuidar. Eu gostaria neste momento de convidar você, de maneira bem espiritual mesmo, neste momento, para aqueles que querem buscar esse poder, buscar o poder dos céus, o poder da graça, do perdão de Deus. Eu queria que você se colocasse em pé aonde você estiver. Você quer buscar esse poder para destravar a sua vida, destravar para você manifestar esse poder que foi falado nesta noite. Eu gostaria que você ficasse em pé aonde você estiver. Nesta hora nós vamos orar. Eu gostaria de também neste momento chamar aqui o pastor Admar, vice-presidente da igreja. Gostaria de chamar também o presidente dos diáconos, o irmão Alcir, para estar aqui também comigo. Nós vamos aqui nos ajoelhar como líderes da igreja e vamos pedir perdão. Nós vamos pedir perdão por tudo que está prejudicando essa igreja de seguir adiante, de deslanchar, de liberar o crescimento, de liberar a graça do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Eu não sei se o Alcir está presente, eu acho que não está, né? Então vem aqui, pastor Edmar, vamos estar aqui à frente. Nós como representantes da igreja, nós vamos nos ajoelhar. Eu gostaria neste momento, se Deus falou o seu coração nesta noite, para que você possa nesta noite receber esse poder na sua vida. Se existe alguém que não recebeu a Jesus Cristo no seu coração, e essa mensagem falando assim: Senhor, eu quero nesta noite entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero pedir perdão para esse pecado, porque não adianta você esconder, não adianta esconder. Irmãos, eu cansei de ficar hesitando de fazer apelo. Eu vou fazer apelo sim, porque eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo falando ao seu coração, e eu sei que não existe ninguém que não cometa pecado. Todos nós somos pecadores, mas se alguém aqui que está escondendo, sabe que precisa resolver esse problema, são perguntas que ninguém quer fazer, mas que foram feitas nesta noite. O que tem impedido você de viver uma vida extraordinária? Você nesta noite pode falar assim: eu quero Jesus.
Então, se há alguém esta noite que veio convidado por alguém e quer receber a Jesus Cristo no seu coração, erga sua mão agora para o Senhor Jesus. Não precisa vir na frente, porque nós não queremos aglomeração aqui. Mas no seu lugar aí você pode também falar assim: eu quero receber a Jesus hoje. Eu quero confessar todos os meus pecados, tudo que tem travado a minha vida, eu quero entregar para Jesus. Eu quero que Ele me perdoe. Existe alguém aqui? Levanta a mão. Existe alguém aqui também que falou assim, que quer ter a coragem. Depois de uma mensagem dessa tem que ter coragem. Eu quero ter coragem essa noite de pedir o meu batismo. Eu quero entrar para o corpo de Cristo. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Existe alguém aqui que quer fazer isso? Levanta a mão, que nós vamos orar também por você. Não precisa vir à frente, mas eu quero orar por você. Existe alguém aqui esta noite que quer voltar para a casa do Senhor, para o corpo de Cristo? Esse corpo vai te ajudar a ficar forte. Nós estamos empenhados em fazer você ficar forte, e tem um poder sobre você, mas é preciso confessar. Você que está em casa também, eu tenho certeza que Deus está falando com você. É uma noite em que você precisa entregar sua vida a Jesus. É uma noite que você precisa confessar tudo hoje, para você ter esse poder. Então faça isso na sua casa, ajoelha onde você estiver aqui, e nós vamos orar nesse momento, pastor. Aqueles que quiserem se ajoelhar, você que está em pé, se ajoelhe agora, que é um momento de confessar. É o momento de nós buscarmos orar ao Senhor. Aqui, pastor, ora, de ajoelho aqui. Nós como igreja vamos orar agora, para encerrar o nosso culto. Todo mundo nesse momento que assim desejar, não é obrigado, mas se você quiser esta noite, nós vamos orar nesta noite. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, Deus, queremos confessar diante de Ti, que o nosso único poder, a nossa única fonte de poder, ó Pai, vem de Ti, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante desse poder, do poder que é na cruz do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nesta noite confessar todos os nossos pecados diante da Tua cruz. Nós não queremos esconder nenhum deles, ó Pai. Nós queremos nesta noite, Senhor, entregar tudo que nos trava, Deus, tudo que está impedindo, Senhor, a nossa vida de prosperar. Nós sabemos, ó Pai, que existem criptonitas, existem, ó Deus, áreas da nossa vida que estão sendo alimentadas por pecados, ó Pai. E ó Deus, o inimigo se alimenta, o mal se alimenta, ó Pai. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Pai, nos humilhar e queremos confessar individualmente, ó Pai, diante de Ti. Cada um está orando, está tendo essa oportunidade, Senhor, uma oportunidade de ser ministrados pela Tua graça e pela Tua palavra. Então nesta noite, ó Pai, eu também, como anjo desta igreja, pastor Adimar representando a diretoria da igreja, temos aqui diáconos da igreja também, Senhor. Nós como igreja queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai. Nós pecamos, ó Pai, e queremos confessar tudo, Pai, da nossa geração, das gerações passadas que aqui passaram, ó Deus, da Igreja Batista Jardim da Prata, Pai. Queremos dizer que pecamos, ó Pai, contra o Senhor, mas nós queremos também, ó Deus, pedir humildemente e com o poder do Espírito Santo, que o Senhor destrave, ó Pai, tudo que impede essa igreja de crescer, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos liberar, que o Senhor libere, ó Pai, o crescimento. Nós queremos reconhecer as falhas, ó Pai, mas também nós cremos na Tua salvação, no Teu perdão, na Tua graça e misericórdia sobre esta igreja, sobre essa vida, Pai. Nós não queremos perder ninguém, Senhor, por pecado. Pelo contrário, nós queremos receber pecadores. Então traz aqui para esta igreja as centenas de pecadores, ó Pai, que queiram entrar na luta contra a gente, contra o pecado, contra a criptonita. Faz essa igreja poderosa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que te pedimos nesta noite, no santo e precioso nome do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém, Jesus, amém, amém, Jesus, amém.